Ah, se você soubesse a paz que te pertence, o tempo de graça que Deus concede a cada um de nós, para que nós possamos reconciliar com Ele enquanto é tempo. Estamos justamente no mês da reconciliação, no mês de Abib, o primeiro mês do ano do calendário do Senhor, que começou agora, no mês de abril, a partir da lua nova. Querido amigo e irmão, este mês é o mês em que você deve agora fazer uma avaliação da tua vida cristã. Tenho sido eu realmente um cristão? Tenho eu aceitado Cristo como meu Senhor e Salvador? Ou tenho tido a mesma atitude que teve os judeus quando rejeitou o Senhor Jesus? Pare e pense um pouquinho. Faz uma avaliação. Por isso o tema de hoje, ele veio para o que era seus, mas não receberam. Cristo veio para um povo escolhido. Hoje nós somos esse povo chamado por Deus. Deus te escolheu. Deus te chama. Através da sua palavra. Através das Sagradas Escrituras. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e conhecerei. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Pare um pouquinho e pense, amigo. Nós estamos vivendo justamente o mês em que o Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós. Foi nesse mês também, no mês de Abib, que Deus tirou seu povo do Egito, da escravidão de Faraó. Foi nesse mês também que Deus nos trouxe a liberdade do cativeiro do pecado com a morte do seu Filho amado na cruz do Calvário. Então esse mês tem um grande significado para o povo de Deus, para aqueles que estudam a Bíblia e buscam realmente conhecer qual o significado da Páscoa. O significado da Páscoa não é coelhinho, como é ensinado pelas denominações religiosas. Não é também a troca de ovo de chocolate, que também não é ensino da Bíblia. Mas o ensino da Bíblia nos apresenta que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a morte do Filho de Deus. E diz aqui a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A pergunta que faço a você, que professa uma fé religiosa: você aceita Jesus? Ele veio para você. Você o aceita? As atitudes não são as mesmas que aconteceu com os fariseus e saduceus, com os judeus que rejeitaram Cristo. Pare e pense. Você acredita que Ele está voltando? Ou você não quer que Ele volte? Essa pergunta eu quero conversar com você, meu amigo e irmão. Porque quando nós amamos a uma pessoa, nós queremos estar com ela, queremos encontrar com ela, não é verdade? Mas quando nós não a desejamos essa pessoa, nós não quer que ela venha. Nós empurramos, damos desculpa para que ela não venha em nossa casa. Muitas pessoas dizem: não, eu vou viajar, não vou estar em casa. Não venha não. Porque acham que essa pessoa é indesejável. Assim fizeram com Cristo. A nação de Israel, que era responsável para apresentar ao mundo a vinda do Messias no primeiro advento, rejeitou o Messias. Agora está vindo novamente o Senhor Jesus Cristo. Não mais como uma criança indefesa, não como aquele que morreu por nós, mas vem agora como um juiz. Talvez você não acredita, talvez você não crê que Ele está voltando. Mas eu quero dizer para você, nós estamos vivendo na última semana bíblica em anos para a volta do Senhor Jesus. Nós estamos no ano jubileu. Nesse ano em Israel nada se plantou,
porque é um ano jubileu, um ano sabático. E agora nós vamos entrar para a última ano sabático, a última semana sabática para a vida do Filho de Deus. É importante estudar a Bíblia, nós aprendemos. Talvez você tenha anos dentro da igreja, mas você nunca parou para estudar a palavra de Deus. Você creu no que as doutrinas das igrejas ensinaram. Cada igreja tem a sua doutrina. Esqueceste de examinar a Bíblia, como disse o Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus 22, verso 29, diz, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Em São João 5,39, o Senhor Jesus também diz, vocês examinam as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. E o mundo hoje encontra em trevas, justamente porque as pessoas não estudam a Bíblia. Não conhece a palavra de Deus como devia ser conhecida por cada professo cristão. Como você pode ser a luz do mundo se você não conhece a Bíblia? Pois a Bíblia diz que, a própria palavra de Deus diz que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Você só pode iluminar alguém quando você tem nas mãos a luz. E a luz é a palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Pare e pense nisso. Cristo disse, vós sois as minhas testemunhas. É preciso nós testemunhar. E quero dizer para você que estamos justamente agora nesse mês, no mês de Abib, o primeiro mês do calendário de Deus. E nós estamos justamente no primeiro mês do ano do calendário do Senhor. Comemorou-se em janeiro a virada do ano. Muitos cristãos, por não conhecer a palavra de Deus, celebraram uma festa profana, adorando a um Deus chamado Jânio, o Deus de duas caras, e tem uma face olhada para frente e outra face olhada para trás. E comemorou esse ano como se fosse o ano bíblico. Não é verdade, amigo. Não é o ano bíblico. O ano bíblico é esse que nós estamos no mês de abril. A partir da lua nova, começou-se então o início do ano novo do calendário de Deus. E nós precisamos estudar muito a palavra de Deus para compreender a verdade, para que não seja enganado. Você sabe que Satanás era o pai da mentira. Ele engana todo mundo. Como está no Evangelho de São João 5,39, Jesus nos ordena examinar as Escrituras, para que conheçamos nela a verdade. Em São João 8,44, o Senhor Jesus Cristo diz que os judeus, por rejeitar a Cristo, eles tinham por pai o diabo. E eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Não creram nas suas promessas, na sua palavra. Embora havia milagres, cura que Cristo fez, testificando a verdade do reino do céu, mesmo assim o coração endurecido, diziam eles. Ele faz tudo isso por espírito de Beelzebul. Amigo, é perigoso rejeitarmos a luz. E quero dizer para você, o Senhor Jesus, Ele está voltando. Queira você acreditar ou não. Nós estamos vivendo o calendário do Eterno. O ano 5.993. Falta 7 anos para completar os 6.000 anos na terra desde que o homem pecou. E ao completar os 6.000 anos, o Senhor Jesus vai voltar, porque nós vamos encontrar-se dentro do período milenar sabático. É preciso estudar a Bíblia, é preciso compreender a palavra de Deus. É por isso aqui no livro de São Mateus, capítulo 15, verso 24, diz assim: ao que Jesus replicou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus veio para o povo seu, o povo rejeitou Cristo. Jesus foi rejeitado pela humanidade desde o seu nascimento até a sua morte.
Dá para entender como o nosso coração é pecaminoso e malvado. Dá para saber, se ver tanto que o mundo está sob o domínio do príncipe das trevas. Quando o Senhor Jesus veio, que os anjos quis dar a boa nova à nação de Israel, dizer que tinha chegado o Salvador, o anjo passou pelo santuário. O sacerdócio, o povo, estava adormecido, envolvido com as coisas deste mundo. Os anjos passaram então pelo palácio real do rei. O rei também envolvido com essas coisas do mundo. Então os anjos já encontrou os pastores em Belém, que estavam justamente comentando sobre a vinda do Messias. E os anjos deram as boas novas àqueles pastores. E eu tenho de dizer para você as boas novas: o Senhor Jesus está voltando. E nós estamos justamente no mês de abril, que é o início do ano bíblico de Deus, que Ele instituiu lá na criação, que Deus deixou a semana segundo a sua regra, segundo a sua norma. Quem fez isso foi Deus. Deus apresentou isso ao seu povo. Deus, libertando o seu povo do cativeiro do Egito, também nos liberta com sua morte do cativeiro do pecado. Vocês sabem em que lua Cristo foi crucificado? Você sabia qual foi a lua? Para você saber tanto que o calendário de Deus é perfeito, é maravilhoso, que não é o calendário gregoriano, mas sim o calendário do Senhor, em perfeita harmonia. Começa então-se o mês com a lua nova. E da lua nova até o dia 14, e a lua nova começa com o primeiro dia da semana, porque a lua nova é o início do mês e o início da primeira semana do mês. A segunda semana do mês vem a lua crescente. E o Senhor Jesus Cristo, Ele foi crucificado no dia 14 do mês de Abib. Era justamente o 6º dia da semana. E era justamente, meu querido amigo e irmão, o 6º dia da semana bíblica. Pois na época do Senhor Jesus Cristo não existia o calendário gregoriano. Existia o calendário juliano, mas o povo judeu não seguia o calendário pagão. O povo judeu seguia o calendário bíblico. Inicia-se com a lua nova e termina-se o mês com a lua minguante. É preciso entendermos tudo sobre o que a Bíblia tem a nos ensinar. E diz aqui no livro de Atos, para você entender que agora Jesus está voltando para o seu povo. Mas a pergunta que faço: você vai aceitá-lo ou vai rejeitar a mensagem da vinda de Cristo? Quando eu rejeito a mensagem da vinda de Cristo, eu estou dizendo as mesmas ações que viveram os judeus quando rejeitou Jesus no primeiro advento. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 25 e 26, diz assim: vós sois os herdeiros dos profetas e a aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio de sua descendência, que todos os povos da terra serão abençoados. Deus está dando a sua bênção para você. E qual a maior bênção desejável que nós precisamos? É da volta do Filho de Deus, para sairmos deste mundo de pecado. E o que é mais maravilhoso, sabe o que eu admiro mais a palavra de Deus? Deus fez o homem no 6º dia da semana, que era o 6º dia da lua nova. E Deus recuperou novamente o homem com a sua morte no 6º dia da semana, mais da lua crescente, restaurando novamente o homem. No início da criação, tudo era novo. Deus criou o homem,
no sexto dia da semana bíblica, regido pela lua, que é o sexto dia da lua nova. O homem caiu, pecou, agora Deus busca novamente o homem, mas agora na lua crescente. No sexto dia, Deus morre para restaurar o homem, para que ele possa crescer na graça, no conhecimento, no amor que Deus derrama do céu sobre toda a humanidade. É importante estudarmos a palavra de Deus. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 26, 46, diz assim: Irmãos, descendentes de Abraão, vós não judeus, que temeis a Deus, e a nós foi enviada esta mensagem de salvação. A nós foi enviada essa mensagem. Essa mensagem sendo enviada para você. Faça um concerto com Deus. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz: Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Na plenitude do tempo, no tempo determinado, o Senhor Jesus Cristo veio. No tempo determinado, Ele está voltando agora. Preste bem atenção no que a palavra de Deus nos instrui. E diz aqui João, capítulo 3, verso 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Eu fico olhando quando se fala que Jesus vai voltar daqui 7 anos. As pessoas dizem: não, ele não vem, não pode ser verdade, eu não acredito. Sabe o que as pessoas estão dizendo? Eu não quero que ele volte. Rejeitando o Senhor Jesus como os judeus rejeitaram. Pense nisso um pouco, amigo. Não deixe que teu coração seja coberto pela incredulidade que tiveram os judeus. E diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19, verso 14. Os entrementes, seus súditos, odiavam por isso e mandaram uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Enquanto eu falo da volta de Jesus, eu vejo muitas pessoas dizer: olha, não acredito. Quer dizer, está dizendo: eu não quero que ele reine sobre nós. Eu não quero Jesus agora. Eu não preciso de Jesus. O mundo é bom. É assim que as pessoas estão dizendo. E eu digo para você, amigo e irmão, eu quero que o Senhor Jesus volte. Eu preciso dele. Eu estou cansado de ver esse mundo com tanta maldade. Crianças, velhos, jovens, moças, rapazes sofrendo, sendo escravo de Satanás. Eu quero que o meu libertador venha para nos libertar do cativeiro, para nos levar para a Nova Jerusalém, para habitarmos com Deus para sempre. Vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, por amor do teu santo nome. E diz aqui a palavra do Senhor. Como nós precisamos estudar a palavra de Deus, em Lucas capítulo 20, versículo 13 e 15 diz: Então disse o proprietário da vinha: Eu farei, o que farei? Enviarei o meu filho amado. É possível que este o respeite em massa. Deus, desde que nossos pais pecaram, Deus arrumou todos os meios para salvar a humanidade. Enviou profetas, mostrou meios de sacrifício, porque era para o homem morrer. Deus colocou um substituto até a vinda do Messias, pois cada cordeiro que morria simbolizava a morte do Filho de Deus, mas também concedia oportunidade ao pecador de viver e arrepender dos seus pecados. Por isso estamos justamente na semana, no mês, que nos prepara para a Páscoa do Senhor. A semana que vem começa o preparativo para a Páscoa do Senhor. E que nós possamos acordar para essa tão preciosa verdade. E aqui diz a palavra de Deus, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51 e 52. Quando as pessoas não querem que Jesus volte, nota a atitude delas. Quando Estevão falou sobre o Senhor Jesus Cristo,
Ele falou a verdade ao aquele povo odiaram Estevão, que apedrejou Estevão, porque Estevão apenas falou a verdade. Eu quero dizer apenas a verdade a você, amigo e irmão. Examine as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna. E ela testifica de Cristo nosso Senhor. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, diz àquele povo, rebelde de coração, que já havia matado o Senhor Jesus Cristo, mas não impediram dele ressuscitar, porque nem Satanás pôde fazer isto. E Jesus ressuscitou. Mas os judeus, orientados pelo diabo, lançaram a mentira dizendo que o corpo de Cristo tinha sido roubado. Olha como Satanás é o pai da mentira. E todos aqueles que obedecem a Satanás são seus servos. E se mentem contra a verdade e contra a palavra de Deus. Então examine as Escrituras para que você conheça o que é verdade. Ele disse, homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós também. Todos que rejeitam e não acreditam que Cristo vai voltar, está rejeitando o Salvador, como rejeitaram também os judeus. Pare e pense para que não se cumpra em você a sentença da perdição, mas sim a profecia da salvação. E aqui diz algo importante para nós entendermos um pouquinho. Jesus chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava e que recusava recebê-lo. Ele que era o caminho, a verdade e a vida, havia nos rejeitado. A ele que era o Salvador, mais olhava-os com ternura, compaixão. Sua vida foi de abnegação, solícito cuidado pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. Se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade, inclinava-se com mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens a alma caída, cuja salvação constitui o objeto de sua missão. Foi para nos remir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Tornou-se um varão de dores, para que pudéssemos tornar-nos participantes das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e verdade, viesse, cheio de graça e verdade, viesse de um mundo de indescritível glória para outro mareado de corrupção pelo pecado e obscurecido pela sombra da morte e da maldição. Constituiu que ele deixasse seu amoroso seio e adoração dos anjos para sofrer ignomínia, injúria, humilhação e ódio e morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar. Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos, ó Pai amado, por ter enviado o teu Filho amado para nos resgatar da perdição eterna. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto a ponto de dar teu Filho, Senhor, por nós, miseráveis pecadores que somos. Peço que perdoe os meus pecados, que são muitos, Senhor, e que todos possam ter, nesse mês de Abib, uma preparação sincera e verdadeira para a Páscoa, para ter um real encontro com o Senhor. E que no dia 14 do mês de Abib, um dia em que o mundo no passado rejeitou o Salvador, nós podemos dizer com toda certeza: reina sobre nós, Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que Deus, Senhor, salve nossa família e nos abençoe por amor do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém jamais. Não. Nunca. Esse é Jesus, um agitador! Nazareno! Se é possível, afasta de mim esse cálice. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai para ele, o rei dos vermes! Ave, rei dos vermes! Ave! Comando para o rei! Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde! É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez: qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Amai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim.
mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu